Olá, turma! Hoje vou contar a história fascinante e um tanto assustadora do monstro de Flatwoods. Este é um dos casos mais notáveis da ufologia, que ocorreu em uma pequena cidade na Virgínia Ocidental em 1952, onde o avistamento de um objeto voador não identificado e uma criatura estranha aterrorizou os moradores locais e chamou a atenção nacional, na verdade internacional. No vídeo de hoje mergulharemos nos detalhes dessa história, explorando as bizarras descrições da criatura, as teorias sobre a origem do objeto voador e as possíveis explicações científicas ou não. Então preparem-se para se surpreender e talvez até ter um pouco de medo enquanto investigamos esse misterioso caso. Então vem comigo porque vou te levar para um fantástico mundo de mistérios e curiosidades. Eu sou o Johnny e bem-vindos ao Meus amigos, o vídeo de hoje tá assim com uma edição mais simples, para eu poder manter uma frequência maior aqui no canal. E nisso vou intercalando, tá? Porém, a história de hoje não tem nada de simples, já que é um dos maiores casos da ufologia. O incidente do monstro de Flatwoods ocorreu na cidade de Flatwoods, no estado de West Virginia, nos Estados Unidos, em setembro de 1952. O evento atraiu muita atenção da mídia local e nacional, e se tornou um dos casos mais conhecidos de avistamentos de OVNIs e também encontros com extraterrestres na história dos Estados Unidos. E galera, esse caso tá no meu top 3, ao lado do caso Roswell e também do caso Varginha. Alguns dos relatos mais detalhados do incidente foram coletados pelo investigador Gray Barker, que escreveu sobre o caso em seu livro Eles Sabiam Demais sobre Discos Voadores. De acordo com as testemunhas, o objeto voador não identificado avistado na noite de 12 de setembro de 1952 era grande, circular e emitia uma luz intensa. Alguns dos relatos sugerem que ele teria caído em uma colina próxima à cidade, levando as testemunhas a se deslocarem até o local para investigar. Muitos curiosos também. E lá eles teriam encontrado a criatura estranha, que era descrita como alta e com aparência semelhante a uma armadura, com uma cabeça redonda e brilhante e olhos que emitiam uma luz vermelha. Alguns relatos também descrevem um cheiro forte e irritante no ar. Já outras histórias falam que a criatura tinha provavelmente um tipo de chapéu, algo parecido com isso. Relatos. Na noite do incidente em 1952, várias dessas testemunhas foram entrevistadas por jornalistas e investigadores na época, e também ao longo dos anos subsequentes, chegando até os dias de hoje. Um desses relatos é o de Caitlin May, uma das testemunhas que se deslocou até a colina após o avistamento do objeto voador, e ela descreveu a criatura como tendo cerca de 3 metros de altura, com uma cabeça redonda e brilhante e olhos que emitiam uma luz vermelha. Ela também afirmou ter sentido um cheiro forte e irritante no ar. Outra testemunha, Eugênie Limon, que estava com Caitlin no momento do avistamento, descreveu a criatura como tendo uma aparência semelhante a uma armadura com uma cabeça redonda e brilhante e um corpo que parecia feito de metal. Houve também relatos de testemunhas que afirmaram terem visto o objeto voador em forma de disco no céu antes do avistamento da criatura. E outras testemunhas acabaram relatando ter sentido uma sensação de medo e opressão no local. Após o incidente, a Força Aérea dos Estados Unidos enviou investigadores para a cidade, mas não encontraram nenhuma evidência de que um OVNI havia pousado na área. Muitos acreditam que o incidente pode ter sido causado por um meteorito ou uma bola de fogo, que teria sido mal interpretada pelas testemunhas. Será mesmo? Embora não haja provas concretas da existência do monstro de Flatwoods,
o incidente continua a ser objeto de interesse de muitos ufólogos e entusiastas do paranormal. E esse caso inspirou vários filmes, programas de televisão e livros ao longo dos anos. E claro, muitos dizem que a Força Aérea acobertou o caso, que escondeu tanto o OVNI quanto o alienígena. O que vocês acham disso? Comenta aqui embaixo. Vamos para um bate rápido aqui, pois vou trazer curiosidades muito sinistras e interessantes sobre o monstro de Flatwoods. Essa muita gente não sabe. Como falei, o caso inspirou vários filmes e programas de televisão, sendo que o mais interessante deles, um dos mais, é o episódio do Arquivo X de Thor, que apresentava uma criatura semelhante. Já em 2019, um museu dedicado ao incidente do monstro de Flatwoods foi inaugurado em Sutton, em West Virginia. O museu contém artefatos relacionados ao incidente, bem como informações sobre outros casos de OVNIs e criaturas estranhas que apareceram nos Estados Unidos. Em 2020, um grupo de pesquisadores usou uma técnica conhecida como análise de isótopos para analisar uma amostra de solo coletada no local do incidente. E então foi descoberto que a amostra continha níveis elevados de elementos como alumínio e ferro, o que poderia ser consistente com a presença de uma aeronave em chamas. E galera, apesar de muitos terem especulado que o incidente foi causado por um OVNI ou outra forma de atividade extraterrestre ou até mesmo natural, alguns sugerem que poderia ter sido resultado de um experimento militar secreto ou um evento natural incomum, como uma bola de fogo, um raio globular ou até mesmo um terremoto. Mas seria o monstro de Flatwoods uma farsa? O que vocês acham disso? Já que alguns céticos acreditam até hoje que o avistamento foi simplesmente uma fraude, ou foi um esquema bem elaborado para atrair turistas para a cidade, ou então uma piada, uma lenda que acabou saindo do controle. Comenta a opinião de vocês aqui embaixo. Bem, quem me conhece das antigas sabe muito bem a minha opinião sobre esse tipo de coisa. Eu só acredito no que eu vejo. Porém, 3 casos me deixam arrepiados, como já falei agora há pouco, que é o caso Varginha, o caso Roswell e o caso de Flatwoods. São realmente muito detalhados, existem testemunhas e isso faz com que a gente sinta aquele frio na espinha. Nesse sentido, eu fico no meio do muro, pois só acredito naquilo que eu vejo, galera. E assim termina a nossa jornada pelo incidente do monstro de Flatwoods. Esperamos que vocês tenham se divertido e aprendido algo novo sobre um dos casos mais intrigantes da história dos OVNIs. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. E se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma de nossas próximas histórias incríveis. Obrigado por assistir.